Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje estamos na cidade de Osasco, em São Paulo, e vamos contar a história de Natanael Miguel de Sales Júnior. Natanael passou a infância no Nordeste. Aos 9 anos, se mudou para São Paulo com a família. Até os pais conseguirem emprego, eles passaram por muitas dificuldades. A vida melhorou. O garoto passou a frequentar a igreja com a avó, mas quando ele tinha 13 anos, o pai faleceu. 2 anos depois também perdeu a avó e Natanael parou de frequentar a igreja. Aos 16 anos conheceu o álcool, depois o cigarro e logo vieram as drogas ilícitas. Aos 18 anos, começou a trabalhar em um supermercado à noite. Para conseguir ficar acordado, os amigos ofereceram cocaína para o rapaz. Vem comigo, vamos saber mais sobre a história de Natanael. Estamos aqui com o Natanael. Gostaria de agradecer, Natanael, pela boa vontade e de disponibilizar um tempo para nos atender e contar um pouco da sua história. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Marcos, e tá sempre aberto aí, compartilhar com todo mundo a experiência de nossas vidas. Né? Então nós vamos fazer uma viagem no tempo, vamos começar lá no Nordeste. Por que vocês saíram do Nordeste e vieram morar em São Paulo? Na realidade, Marcos, é porque lá as condições não eram tão boas. E São Paulo, na época, era a cidade de ganhar dinheiro, né? Então meu pai decidiu sair de lá, primeiro veio ele, né? Ele passou um ano aqui. Depois de um ano ele mandou nos buscar no Nordeste. Viemos, chegamos aqui em São Paulo, passamos algumas necessidades, mas tudo bem, até então. O que aconteceu com a família quando seu pai veio a falecer? Então, Marcos, quando meu pai veio a falecer, eu tinha mais ou menos de 13 para 12, 13, 14 anos mais ou menos. Aí a família deu aquela desestruturada, né? Porque meu pai faleceu, aí só existia minha mãe, minhas 2 irmãs, uma de criação e minha irmã de sangue. E ela deu aquela balançada. Aí minha mãe passou a trabalhar tanto fora quanto dentro de casa para manter a família, né? Então minha mãe passou a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Nessa época você já pensava em usar alguma substância? Passou pela sua cabeça? Não, Marcos, na realidade nessa época do falecimento do meu pai, eu estava indo para a igreja, por causa da minha avó materna, né? Eu frequentava a igreja. Depois que meu pai faleceu, depois de algum tempo, foi que eu passei a conhecer algumas drogas lícitas. E depois de 2 anos do falecimento do teu pai, sua avó também veio a falecer. Exato, Marcos. Minha avó materna faleceu. Depois do falecimento dela foi que eu comecei a não frequentar mais tanto a igreja como eu frequentava. Passei algum tempo, mas depois de um tempo eu comecei a sair com alguns amiguinhos. Aí tomei um porre, com 16 anos mais ou menos eu tomei um porre. Né? Nós fomos para uma festinha, eu comecei a tomar batida de coco. Eu lembro até hoje, tomei uma batida de coco, tomei um porre, vomitei, que pelo amor de Deus. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha uns 16, 17 anos. Aos 18 anos, mais ou menos aí, foi que eu comecei a querer ser adulto, né? Como disse, ser adulto e começar a fumar cigarro. Aí eu já era dono do meu próprio nariz, Certo. né? Então eu já fazia esse tipo de coisa. Por que quando a tua avó vem a falecer, você para de frequentar a igreja? Porque minha avó era meu alicerce na igreja, Marcos. Era uma mulher que quando ela saía para ir para a igreja, eu via uma base de você dizer assim, eu poderia ir com ela para a igreja ou para qualquer lugar do mundo, que eu sei que eu ia estar no caminho certo. Eu ia estar sempre no caminho certo, sempre. Ela faleceu, logo em seguida você para de frequentar a igreja. Exatamente. E começa a frequentar o bar. Como as drogas afetaram a sua convivência com a família na época? Na época era só drogas lícitas, né? Que era o álcool e o tabagismo. Quando minha mãe descobriu que eu estava fumando, ela pegou bitucas de cigarro no meu quarto. E ela perguntou assim, quem que tá fumando aqui? Eu já tô do dono do meu nariz. E quem tá fumando é eu.
Foi bem assim, o que eu lembro que foi exatamente essa frase. Eu falei, quem tá fumando é eu. Ela, você não tem vergonha na sua cara? Eu falei, eu não, eu quero fumar, eu fumo. Né? E logo em seguida eu passei finais de semana indo pra bares, indo pra festinhas com amigos, voltando, bebendo muito. Nessa época você trabalhava? Não, ainda não. Depois de mais ou menos aos 18, de 18 para 19 anos eu arrumei um trabalho. Comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, né? Aí foi onde eu passei a conhecer drogas ilícitas. Aí foi mais difícil. Que droga que você conheceu lá no Pão de Açúcar? Cocaína. Conheci a cocaína. Tinha alguns rapazes, porque eu trabalhava à noite, né? Eu fumava cigarro, mas não passava o sono. E eu via que tinha pessoas que passavam a noite ali assíduos, trabalhando, toda naquela eletricidade toda. Eu cheguei para o rapaz e perguntei, o que acontece? Esse pique todo, vem de onde? Como foi a sua primeira experiência com a cocaína? Minha primeira experiência com a cocaína, pra mim, foi aquele negócio eufórico. Sabe, te deixa tudo elétrico. Ali na hora te dá aquele bem-estar, mas depois que passa assim, você fala, meu, o que adiantou? Não é muito, não é tudo que falam. É legal, assim, porque você tá ali no meio do povo, mas quando você sai, que você fica sozinho, te dá um arrependimento, uma tristeza, alguma coisa do tipo. Em outras palavras, droga dá prazer, mas traz algumas consequências desagradáveis. Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu tinha o problema por exemplo, se eu usasse cocaína na noite anterior do dia, no outro dia eu queria só ficar na cama, não queria levantar, sentia dor de cabeça, tremedeira, dava dor de barriga, né? Então tinha todo esse problema, fora a sua consciência que ficava, pô, você gastou dinheiro com isso. Isso vai te pesando. Em relação aos amigos, todos os seus amigos usavam drogas? Os amigos da ativa, né, Marcos? Aquele pessoal Mas é assim, era um só ou dois, né, que saíam comigo num rolezinho. Aí usavam. Mas amigo mesmo eu não tinha. Quando eu queria usar, eu pegava o dinheiro, comprava minha droga de preferência, ficava sozinho, ou eu andava sozinho, eu parava no bar, bebia sozinho, usava minha droga sozinho, é aquilo, adicção, né? Você chegou nessa fase, mas você teve também a fase de beber, usar com os amigos. Depois entra na segunda fase, que já começa a usar isolado, sozinho. Isso. Esses amigos aí era aquilo, quando você tem o dinheiro, você, não, eu pago. Então era dois que saíam comigo que usavam, 2 ou 3, né, que usavam. Às vezes quando eu tinha eu pagava, mas aí ele tinha e eu via que ele não queria ceder, então aquilo não vai ficando legal. Eles usavam comigo, hoje eu não tenho mais contato com eles, tenho com um, mas é muito raro eu também conversar com ele. Porque depois que eu fiquei limpo, que eu tô lutando pra me manter sóbrio e limpo, eles não conversam muito comigo. Nesta época você já teve algumas perdas por conta do uso de álcool e drogas? Muitas perdas. Você pode contar algumas? Muitas. Eu perdi um casamento, né? Mas o casamento foi por ignorância, não foi nem pelo álcool. Mas eu perdi muita coisa. Eu perdi um celular que a minha mãe me deu, eu vendi na biqueira, eu troquei. Eu troquei ferramentas de trabalho na biqueira por drogas. Eu cheguei a trocar um tênis por droga. Na época você trabalhava com o quê? Eu eu prestava serviço para Eletropaulo. Eu só trabalhava doido. No mínimo eu usava 3 pinos de cocaína por dia ali. No horário, no expediente do trabalho, né? Fora o da noite. Fora da noite. É complicado. Quem vive sabe que é. E a vida nessa época era complicada. Porque até às vezes até o meu companheiro de trabalho usava junto comigo. Então, era aquele negócio. Ainda mais trabalhando na rua, né? Às vezes vai fazer algum trabalho em algum boteco, o dono do boteco acaba oferecendo. Então, a facilidade para quem trabalha na rua é maior, né?
É muito maior, porque é assim, quando você terminava de fazer um serviço aqui, por exemplo, aquele serviço dava de cara com bar, você diz, ô amigo, um refrigerante, cara, não, toma o que você quiser. Como eu já tinha o vício do álcool, ficava mais fácil pra mim, chega lá e diz assim, não, então dá um conhaque pra mim, né? Dá um conhaque pra mim, vou tomar um conhaque, não, dá uma velho barreiro, dá uma branca, eu quero copo cheio. E era assim minha vida, Marcos. Quando que você percebeu que a droga, o álcool, estava tomando conta da sua vida? Há pouco tempo atrás, viu, Marcos? Há pouco tempo atrás. Eu passei a minha vida inteira achando que eu estava no controle. Eu achava que eu controlava aquilo. Eu achava que eu podia manter tudo, eu podia ser de boa, usar drogas de boa, beber de boa, sem fazer mal para ninguém. Eu achava que eu tinha um controle socialmente. Né? Eu perdi o controle, eu já tinha perdido o controle, né? Só que pra minha cabeça eu ainda estava no controle. Quando eu perdi o controle mesmo, eu acabei com a minha vida, acabei mesmo. Natanael, quando você percebeu que precisava de ajuda? Não responde agora, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a história de Natanael Salles. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @decaralimpa_com_Marcos_Cunha. A FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, apoia o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpa_marcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpa_marcoscunha.com.br. Eu, Dexter e a minha produtora Oitavo Anjo também apoiamos o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Paz. Voltamos com o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha, hoje entrevistando Natanael Salles. Estamos num local bastante importante para Natanael, que é a Igreja Obra Divina. Natanael, na pergunta que fiz anterior para você antes do intervalo, eu perguntava quando que você percebeu que precisava de ajuda e o que você fez. Então, Marcos, eu percebi que eu precisava de ajuda porque eu já não me contentava mais só com aquele golinho de cerveja, só com a latinha de cerveja. Eu passei a tomar mais de 1 litro de cachaça, eu tomava cachaça mesmo, a cerveja já não me fazia mais bem. Né? Então, uma madrugada, eu já havia tomado mais de 2 garrafas de cachaça. Eu liguei para minha esposa e pedi para que ela fosse me buscar na padaria, na calçada da padaria. Eu já estava lá sentado, não conseguia nem chegar em casa. Quando ela chegou lá, eu falei para ela que precisava me internar. Ela concordou comigo. Fomos até em casa, chegamos lá, conversamos, decidimos isso. No outro dia ela iria trabalhar, só que quando ela foi trabalhar, eu pedi para que ela me deixasse trancado dentro de casa para que eu não saísse para beber. Durante 2 dias eu fiquei trancado em minha casa, dentro de minha casa.
porque senão eu sairia para beber e eu não queria que isso acontecesse. Né? No dia seguinte, que era a nossa segunda-feira, nós fomos até a empresa com a qual eu trabalho, os Correios, agradecer ao pessoal dos Correios aí, assistência social, todo o pessoal. Chegamos lá, eles queriam nos mandar para uma outra clínica, foi onde nós encontramos o flyer do Hospital Santa Mônica, né? Chegamos lá, minha esposa decidiu que nós iríamos para lá, isso foi na segunda-feira à tarde, ligamos, a moça disse que era só para chegarmos lá, que seria internado lá, né? No Hospital Santa Mônica, ótimo hospital, agradeço a todo mundo, Dr. Cláudio, doutora Ana Paula, foram excelentes médicos comigo, né? Então, eu fui começar o meu tratamento, Marcos. Certo. Meu tratamento foi exatamente no Hospital Santa Mônica, foi muito bom, um ótimo hospital. Agradeço a todos mesmo, boas instalações. Quando foi isto? Foi o ano passado, Marcos. Certo. O ano passado. Isso aconteceu no dia 12 de março do ano passado. Fiquei 4 meses internado, completei meu tratamento, saí de lá, porque o tratamento mesmo ele começa aqui fora. Começa aqui fora. Pratico todos os evites que tem que ser praticados, eu não vou em bar, eu não ando sozinho. Quando eu tenho que andar sozinho para algum outro lugar, eu levo meu filho, eu levo minha esposa comigo. Se eu tenho que ir em Osasco, minha esposa está sempre comigo. Se eu vou sair para algum lugar que não seja o meu trabalho, minha esposa vai comigo. Certo. A internação, vamos se dizer que é um campo de treinamento. Exato. Ali você treina para resistir aqui fora. Certo. Você aprende lá dentro o que não fazer aqui fora. Aquelas amizades que na realidade são amigos de ativa, que só está perto de você quando você tem alguma coisa, tem muito. Lá dentro você aprende a evitar. Você evita passar naquela rua onde você bebia, né? Que tem aquele bar que você bebia. Você evita passar naquela esquina porque você sabe que ali tem uma biqueira, tem alguém que vai te oferecer droga. Então você vai praticando esses evites, né? E a vida fica melhor assim. Lá eu aprendi isso. Eu aprendi a estar aqui fora e fazer a minha recuperação aqui fora. Quando você sai, você começa a dar manutenção no seu tratamento aqui na Igreja Obra Divina. Sim, Marcos. Eu venho à igreja 2 vezes por semana, sou evangelista aqui, toco, sou músico. E graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, minha manutenção tem sido aqui, eu tenho conseguido estar limpo, sabendo que o importante é só por hoje. E é assim que tenho mantido a minha sobriedade. Você está sóbrio há quanto tempo? Há 11 meses. 11 meses. 11 meses. Parabéns. Obrigado. Você tocou no nome do Hospital Santa Mônica, né? Queria mandar um abraço para toda a diretoria do Santa Mônica e agradecer pelo apoio que nos dá desde o início do programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Um abraço a toda a diretoria aí. Natanael, e como ficou sua vida quando você para de usar droga, sai da clínica? Como que ficou? Cara, quando você... Mudou alguma coisa? Muda muito, muda muito. Desde que você queira parar. Você tem que querer, não adianta você ser colocado lá dentro, você tem que querer parar. Hoje eu tenho um casamento estabilizado, bem estruturado, tenho uma família maravilhosa. Quando eu entrei na clínica eu pesava 49 quilos, hoje eu estou com 67. Tenho uma esposa, tenho uma família. Hoje minha vida é outra, Marcos, é totalmente outra. Então, minha vida é muito mais saudável do que eu podia imaginar e que eu posso viver é o melhor que tem hoje. Responsabilidade no trabalho? Muita, muita. Coisa que antes eu não tinha. Inventava qualquer doençazinha, ia no médico, pegava um atestado ali e dizia que estava doente por causa da adicção, né? Nós estivemos na sua casa na primeira parte do programa e podemos presenciar o pai que você é, o marido que você é. Então a gente presenciou várias mudanças no seu comportamento. Graças a Deus eu mudei muito. Hoje eu tenho mais responsabilidade. Alguns dias atrás, quando eu saí da clínica, eu levei minha família para ir passear no Pico do Jaraguá, cara. Foi a minha maior satisfação. Não tínhamos muito dinheiro, mas de estar lá, de estar a nossa família junto, foi muito gratificante, muito mesmo.
Natanael, nós temos um quadro no nosso programa que é Pagando Mico. Que é uma parte para descontrair, porque Certo. o assunto de dependência química é um assunto bastante sério. Sim, sim. Então, para a gente dar uma descontraída, a gente colocou um quadro Pagando Mico. Certo. Eu queria saber de você se você lembra de algum mico que você pagou. Já, Marcos, já paguei um mico muito sério, muito sério. Você sabe que a gente, até adulto hoje, né, depois dos 30 anos, nós gostamos muito de McDonald's, né, comer aqueles lanches e tal. Eu fui no McDonald's uma vez com um amigo meu e falei que eu comi um Big Mac daquele, aí tava indo pra minha casa, aí de repente a barriga começou a falar aquele inglês, sabe, aquele inglês diferenciado. Sei. Como sei? Passava no ônibus, eu dava aquela trancada, assim, sabe? Já sentindo tudo querendo sair pra fora. Aí descemos do ônibus, aí o meu amigo falou assim, tu não vai andar? Eu falei, não, eu vou devagarzinho, porque se eu acelerar o passo, vai sair tudo escorrendo por aqui. Ele, não, então tô indo. Eu falei, não, tudo bem. Ele foi indo na frente, um outro rapaz, amigo meu, veio atrás com o carro, Marcos, assim, bem atrás. Quando ele chegou bem pertinho, assim, próximo ao meu calcanhar, ele deu aquela buzinada. Marcos, mas eu dei uma breida de perna que começou a escorrer, assim. Pelas pernas, Marcos. Eu cheguei na minha casa, minha mãe disse assim, aconteceu uma coisa, um desastre. Um desastre. Esse foi o maior mico da minha vida, cara. Foi o maior mico. Natanael, eu queria parabenizá-lo. Obrigado. Agradecer você por abrir as portas da sua casa, nos receber. Agradecer a pastora por abrir as portas da igreja para batermos um papo aqui com você e desejar que você continue sendo esta pessoa maravilhosa que você é. Eu sei também que você tem um grupo aqui que ajuda dependentes químicos, né? Que o grupo que chama, se não me falha a memória, Celebrando a Recuperação. Exatamente, né? Exatamente. Então, você está de parabéns aí. Obrigado. Está dando bastante frutos. Que você continue assim. Obrigado, Marcos. Eu só tenho a agradecer mais a você e o pessoal lá que me ajudou também, porque se não fosse vocês, hoje eu não poderia não estar aqui, né? Se não fosse a força de vontade, se não fosse a dedicação, se não tivesse profissionais para nos ajudar nessa causa científica, né, da doença, hoje talvez eu não estivesse aqui, né? Então eu tenho muito a agradecer a vocês. Obrigado você. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Vou encerrar com uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Agradeço a você que nos assistiu através da TV Guarulhos, da web e que vai nos assistir a partir de agora no nosso canal do YouTube. Guarulhos, tamo junto. Tinha vez, ele já chegou a pegar empréstimo no banco para usar drogas, para beber também. E era só pinga, só fedia pinga. Até um certo dia que eu resolvi me calar, não falar mais nada para ele. Então aí ele pegou e ficou com medo de perder a família novamente. E pediu para se internar. Aí a gente fomos no Correio, na onde que ele trabalha, na assistência social. E daí nós vimos o panfleto do Hospital Santa Mônica. Foi quando a gente resolvemos ir para lá. E ele ficou 4 meses lá, fazendo um tratamento. Foi a melhor coisa, foi onde eu tive paz. Porque eu sabia que lá ele estava se tratando. Hoje, ele é um ótimo pai, é um ótimo marido, trabalha muito bem, até demais. É um novo amor, é uma nova pessoa. E estou muito feliz. Agradeço Santa Mônica por ter acolhido ele. Todo o pessoal que deu apoio, pastoras, pastor Ide, pastora Serenice,
a obra divina. E só queria dizer que, Natanael, te amo muito. Hoje ele está louvando e ele está muito agradecido pelo Marcos. E hoje eu agradeço a Deus por todos os dias que eu sou abençoado, né? Meu pai também. E eu quero dedicar um super beijo para o meu pai, para minha mãe, para o Marcos e para os produtores desse programa. E é isso. Beijo! O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @decaralimpa com Marcos Cunha. Precisa de ajuda para se livrar do vício do álcool e das drogas? Entre em contato através do nosso site decaralimpamarcoscunha.com.br ou pelo e-mail marcos@decaralimpamarcoscunha.com.br.